Então, para tratar desse tema adoção, acho que algumas ideias iniciais a gente tem que colocar. Para a gente falar de adoção, né, por primeiro, a gente fala de convivência familiar e comunitária. Para falar de direito à adoção, a gente tem que começar um pouquinho antes, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Toda criança tem o direito de nascer, viver, crescer e ser educado no seio de uma família. Se for possível, a família dela. E é isso que a gente busca sempre. Então, a convivência familiar passa por 3 verbos que, para mim, são imprescindíveis quando se fala de adoção. O primeiro, para se garantir essa convivência familiar, é nós prevenirmos o abandono. Então, eu começo pelo verbo prevenir, pela prevenção. E a prevenção também passa por boas feituras de política pública e boa execução da política pública. Antes, não fosse necessário que nenhuma criança tivesse que ser abandonada, que ela pudesse continuar na sua família de origem. E para ela continuar na sua família de origem, é necessário que essa família esteja estruturada, organizada, seja uma família sadia, seja uma família que comporte uma educação, o crescimento do seu filho. Mas nem sempre isso é possível. Por vezes, essa criança, não tendo essa família por trás dela, para poder educá-la, para poder criá-la, se vê obrigada a deixar a sua criança em estado de abandono. Deixar a sua criança para que alguém tome conta. E, geralmente, esse alguém é sempre o tutor, vamos dizer assim, entre aspas, é o próprio Estado. Então, essa criança passa a ser tutelada pelo Estado, porque ela não pode estar dentro da sua família, porque não foi possível fazer a prevenção do abandono dessa criança. Então, o Estado, o juiz, não é, através dos seus instrumentos vários, vai lá e retira, salva essa criança e a coloca em uma instituição de acolhimento, que antigamente era chamado orfanato, né? Já foi chamado de abrigo, já foi chamado de educandário, já foi chamado de reformatório, né? Agora a nova legislação, a Lei 12.010, que entrou em vigor em 2010, chama de instituição de acolhimento. Essa criança é colocada a salvo em uma instituição de acolhimento, não é? Os antigos abrigos. E ali, então, essa institucionalização, claro que tem que ser provisória, emergencial, tem que ser muito rápida, até que se resolva a vida dessa criança e ela possa, então, configurar o que eu digo aqui, o segundo verbo, que é o verbo retornar filho. Então, eu previno o abandono, mantendo essa criança filho. Se não for possível, eu tenho que fazer com que essa criança retorne filho daquela mesma família. E aí, então, é um instituto da reintegração familiar, ou da reinserção familiar. É quando todas as políticas públicas em torno daquela família podem fazer com que a família se torne realmente sadia, pronta, se reagrupe, se reorganize, se reestruture para ter o seu filho de volta. É o retornar filho. Mas, por vezes, isso também não é possível, porque a família está num estado tal de degradação que a criança não pode voltar para a família de origem. E o que é que nós temos, então? Aí é necessário que a criança renasça filho. É o renascer filho. Não é? É o terceiro verbo. Renascer filho. Renascer filho onde? Em uma outra família. Em uma família substituta, que é o Instituto Jurídico, então, Instituto Jurídico Legal da Adoção. Está vendo que para chegar na adoção, por onde a gente passa? A gente passa pela prevenção do abandono, a gente passa pela reintegração familiar, e só então é que nós vamos pensar, né, na adoção, o renascer filho dentro de uma outra família, que não é a família de origem dela, que não é a família extensa ou a família alargada. Família extensa ou alargada, no novo conceito de família, não se restringe somente à família biológica, aquela de laços sanguíneos, mas é uma família que
têm os seus vínculos afetivos um pouco mais alargados. Podem ser padrinhos, né? Podem ser parentes muito distantes, podem ser família por afinidade. Então, dentro dessa família se busca uma colocação para essa criança. Só então é que se vai pensar em adoção. Então, isso aqui é só para delinear o quadro, a moldura, de onde se insere, né, o Instituto Jurídico da Adoção. Um outro axioma muito importante quando se fala em adoção é o fato de que esse instituto é feito e tem o seu sujeito principal na criança. A adoção é direito de criança. É direito da criança de ter uma família. Não é direito do adulto de ter um filho. Eu posso até achar que o adulto tem direito de ter um filho, mas o Instituto da Adoção é feito para a colocação em família substituta de uma criança que não pôde continuar na sua família, que não pôde retornar à sua família. Para isso é que serve a adoção. O sujeito principal nessa relação é sempre a criança. Então, a adoção não é buscar filho para quem não tem. A adoção é buscar pais para uma criança que realmente precisa, que necessita. Então, para isso é que serve. E aí muda também o nosso conceito, quando um cliente da gente, um casal ou uma pessoa solteira, começa a adentrar dentro do seu escritório, batendo na mesa, dizendo que eu tenho o direito de adotar. Eu quero adotar. Eu tenho o direito de ser pai e de ser mãe. Se a gente for pensar do lado da criança, aquele cliente que entrou na tua sala, aquelas pessoas que entraram ali, que adentraram a tua porta, elas são instrumentos na mão da justiça, assim como nós também somos instrumentos, mas eu gosto de pensar mais alto, nós somos instrumentos na mão de um ser superior, que colocou na nossa vida o dom, a profissão, e colocou na vida daquelas pessoas também a vocação de ser pai e de ser mãe. Nós somos somente instrumentos para fazer a felicidade, para fazer com que uma criança continue a viver e crescer em uma família. Tá? Então, isso tudo permeia o Instituto da Adoção. Acho importante a gente pensar nisso, porque senão a coisa fica muito legalista, fica muito jurídica, fica muito em cima do papel. E a gente tem que olhar a adoção com olhos de raio-x, como eu gosto de dizer. Além daquele processo, além daqueles papéis todos ali, existe uma criança. E é para ela que nós estamos trabalhando. Não é para aquele ser adulto que acha, né, que você tem que dar um filho a ele. Absolutamente não. E é importante fazer a pessoa entender também isso. Porque aí começa a dizer, eu quero uma criança pequena, eu quero uma criança de olhos claros, eu quero uma menina, eu quero um filho saudável, que tenha até 2 anos de idade, que não tenha problemas físicos ou mentais, que seja branca, né, e que não tenha irmãos. Toda vez que a pessoa acha que tem direito demais, não é? A gente tem que fazer a pessoa dar uma paradinha e dizer, escuta, vem cá. Não é bem desse jeito não, você pode querer tudo isso, mas depois a gente vai ver por alguns slides aqui por que isso não acontece, tá bom? Então, quando a gente começa a falar de adoção, para depois entrar nesse direito do idoso a adotar, a gente tem que pensar que existe uma lei, que é essa lei 12.010 aqui, que veio modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é então chamada, erroneamente chamada, existe um cacuete jurídico aí, de dizer que essa é a lei da adoção. Gente, no Brasil não existe lei de adoção. Risquem do vocabulário de vocês essa lei de adoção. Isso não existe. O que existe é uma lei 12.010, que veio modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente em alguns aspectos, inclusive dispondo sobre a adoção. Tá bom? Não existe um microsistema jurídico para tratar só da adoção. Essa lei veio alterar o ECA, veio alterar a investigação de paternidade, veio alterar o Código Civil, e a CLT e outras coisas. Não vamos falar das outras, vamos falar só sobre a adoção hoje, né?
Tanto que essa lei não é uma lei de adoção, que logo no primeiro artigo dela, ela já coloca muito claro para a gente, olha, essa lei aqui serve para sistematizar o direito da criança à convivência familiar. E a convivência familiar passa por aquilo que a gente estava dizendo, pela prevenção do abandono da criança, passa pela guarda, passa pela tutela, para se depois a gente pensar em adoção. Tá? Mas o importante é isso, a lei e todo o ECA está para garantir a convivência familiar. Isso é o mais importante. Essa lei é uma lei federal que só tem 8 artigozinhos, não é? E dizem, eu não sou nenhum técnico, né, na feitura da legislação, mas a gente gosta de, às vezes, ver esses detalhes da lei. Tendo 8 artigos e o primeiro sendo esse, o segundo, só no segundo artigo, ela promove 250 reformulações no ECA. A gente faz muita crítica com relação a isso, né, porque virou uma coxa de retalhos. No artigo 3º, não precisava nem de existir, porque o próprio Código Civil já veio modificar a terminologia de pátrio poder para poder familiar. Um artigo totalmente inútil. O artigo 4º revoga tudo que a gente sabia, né, de adoção de criança e adolescente dentro do Código Civil. Não adianta mais abrir o Código Civil para fazer adoção de criança e de adolescente. Você só vai abrir o Código Civil para fazer adoção de adulto. De criança e adolescente, não. Esquece o Código Civil. A menos que ele seja comentado, ela tiver alguma coisa. Mas como os artigos, todos eles foram revogados. O artigo 5º muda alguma coisinha na investigação de paternidade, não vamos falar agora. O artigo 6º também é chovendo molhado, porque lá uma das reformulações, uma das 250 já é isso aqui, obrigar os cadastrados a frequentarem curso de preparação à adoção, também não precisava de ter, né? O artigo 7º, a vacatio legis, e o artigo 8º, a revogação de alguns outros, né, artigos de CLT. Bom, falando-se ainda em crianças para serem adotadas, né, estima-se que no Brasil haja mais de 50 mil crianças em situação de institucionalização. Dados oficiais nos dão conta que são 37 mil. Eu, como não confio nos dados oficiais, né, a gente estima que talvez sejam mais de 50 mil essas crianças em mais de 2.800 abrigos. No estado de São Paulo, o levantamento oficial nos dá conta que são 9 mil e tantas crianças, mas são para mais de 13 mil também. E a maior parte delas, como vocês veem aí no gráfico, estão no interior do estado. Agora, para a gente começar a falar realmente de adoção, e por que não se adota, e quem são as crianças para adotar, ali nós temos, nessa planilha, elencado que existem 27.813 pretendentes à adoção no Brasil, no Cadastro Nacional de Adoção. No Cadastro Nacional de Adoção estão inscritas todas as pessoas, casais ou solteiros, que são pretendentes à adoção, após passarem pela habilitação, pelo processo de habilitação junto a uma das varas da infância e da juventude. Esse processo de habilitação, né, ao final, por uma sentença, o casal é então inscrito nesse cadastro nacional. Neste cadastro nacional existem também 5.163 crianças que estão, crianças e adolescentes, disponíveis à adoção. Porque as contas não fecham, aí a gente começa a pensar. As contas não fecham porque a maior parte deles quer criança de raça branca, quer criança pequena, não quer grupos de irmãos, aquilo que eu já falei. Aqui a gente só está trazendo uma fotografia real e prática do que existe hoje. Menos de 1% querem adotar crianças com mais de 8 anos de idade. A maior parte tem preferência de sexo. Então tudo isso afunila e só tende a crescer a lista de pretendentes, como só tende a crescer a lista de crianças e adolescentes disponíveis à adoção. Mais de 93% das pessoas que querem adotar crianças
abaixo de 5 anos. Tudo isso está servindo de base para aquilo que a gente vai dizer depois, né? E o número de adoções nacionais e internacionais feitas no estado de São Paulo. O ano passado foram feitas 3.535 adoções, sendo que só 71 dessas adoções foram adoções internacionais. E a adoção internacional tem o perfil de crianças muito acima da faixa de idade, né, e preferências dos casais nacionais. Mas ela nunca passou de 2,9% de todas as adoções feitas no estado de São Paulo. Bom, agora aqui a gente começa a pensar. Quem é que pode adotar? Bom, sabemos, os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Tem que haver ali uma diferença de 16 anos entre o adotando, não é, e o cônjuge. Basta que um deles tenha 18 anos. Divorciados, tem que apresentar ambiente familiar, tudo aquilo que a gente já viu. Está dizendo aí qual é o limite máximo de idade do pretendente à adoção? Não. Portanto, terminantemente, não existe disposição legal para dizer até que idade o pretendente pode adotar uma criança. Certo? Agora, voltemos aos casos que são práticos. Eu trouxe aqui 3 casos que são que tiveram na mídia ultimamente. Um caso da Itália, um caso do interior da Bahia e o caso do Distrito Federal, que foi esse último agora, né? Mas, trazendo um pouco mais de teoria, vamos dizer o que é que os psicólogos e assistentes sociais, que são os peritos judiciais nas varas da infância e da juventude, o que é que eles pensam, como eles avaliam os pretendentes em relação à idade. Tem um trabalho muito interessante que é de um promotor chamado Luiz Antônio Miguel Ferreira. Trabalhava no interior, eu conheci, não sei se ele trabalha lá ainda, mas ele trabalhava em Presidente Prudente. Esse promotor que escreve bastante, o que é que ele fala aqui de indeferimento ou deferimento de pretendentes à adoção em relação à idade? Então ele coloca questões médicas, ele coloca homossexualidade, ele coloca questões financeiras, mas é interessante porque quando ele fala de pretendentes à adoção, ele diz o seguinte, se me permitem ler. A idade dos pretendentes por si só também não se apresenta como impedimento para o cadastro. Cadastro, a gente está falando que é aquele cadastro obrigatório, o Cadastro Nacional de Adoção, não é? Que começa na vara da infância e da juventude, através de entrevistas psicossociais, entrevistas domiciliares, não é? Audiência, estudos os mais variados possíveis, termina com um laudo, que depois vai ao Ministério Público, depois vai ao magistrado, para que ele possa, então, cadastrar esse casal. Então, fala que por si só não é nenhum impedimento para o cadastro. O certo é que interessados com idade mais avançada devem ser orientados a buscar a adoção de crianças com mais idade ou adolescentes. Aí vocês podem me falar, Carlos, então quer dizer que nós podemos dizer que essas 5.163 crianças poderiam ser adotadas por pessoas com mais idade, se houvesse gente bastante para adotar essas crianças? Bom, o Dr. Luiz Antônio Miguel diz que sim, que essas pessoas mais velhas que pretendem ser pais sejam orientadas para a adoção de crianças com mais idade ou adolescentes. Como a adoção pretende a constituição de uma família, nos moldes de um modelo concebido socialmente, apresenta-se inviável que pretendentes idosos venham a adotar crianças recém-nascidas. Se vocês estão esperando de mim uma tomada de posição, pode colocar o cavalinho na chuva que eu não vou tomar nenhuma posição aqui. Né, Andréia? Você sabe como que eu trabalho, né? Não sou nem a favor nem contra, muito pelo contrário.
eu acho que tem que partir de cada um de nós, profissionais, não é? Introjetar, quer dizer, colocar para dentro de si todos esses conceitos, e depois cada um, né, fazer o seu exame de consciência, e quando se deparar na frente de uma situação dessa, fazer o seu juízo. Porque a gente aprende lá na faculdade, quem é o primeiro juiz da causa? O advogado. Né? Então a gente se cerca de todos os elementos para que a gente possa se convencer, porque se a gente não comprar o peixe, a gente não vai vender. Né? Mas todos os elementos a gente vai ter desse peixe aqui. Qual é o tamanho dele, né? Qual é o preço, qual é a qualidade. Então aqui nós estamos dando esses elementos. E o Dr. Luiz Antônio Miguel diz isso. Né? Quer dizer, ele diz que apresenta-se inviável que pretendentes idosos venham a adotar crianças recém-nascidas que naturalmente não seriam concebidas dessa relação. Na verdade, a diferença de idade não autoriza o indeferimento do cadastro, mas somada a outros fatores negativos, pode justificar tal decisão. Quer dizer, não é só a idade o fator predominante, né, para que um laudo psicossocial possa dizer se o casal é ou não idôneo à adoção. Já o artigo 50 do ECA, ele é muito claro, artigo 50, parágrafo 2º. O que é que não... por que não é deferida a inscrição somente se o interessado não satisfizer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. O que diz o 29? Não será deferida a colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Só isso. Só o que vai brecar o cadastro e brecar a adoção, não é? É a incompatibilidade com a natureza da medida ou então o não oferecimento de um ambiente sadio, moralmente sadio, emocionalmente sadio, até economicamente viável para essa criança. Só isso. No que se refere à idade dos interessados, pode a equipe técnica apresentá-la como fato impeditivo do cadastro. Somente no caso de... A idade é impeditiva somente no caso de os pretendentes terem menos de 18 anos. Idade só é prevista aí. Mais de 70, 50, 90, 100 anos não é impeditivo. Nas demais situações, ou seja, de pessoas idosas interessadas em adotar, diante da ausência de previsão legal, as considerações a respeito devem ser feitas, mas a idade por si só não é motivo para impedir o cadastro. Essa é a orientação que as assistentes sociais e psicólogos recebem nos seus cursos de formação. Tudo que vem a mais disso, não é, vem da cabeça das próprias. E a gente que trabalha todo dia com assistente social e psicólogo, a gente sabe que dali sai coisa. Como é difícil. Né? No entanto, tendo em vista que na adoção há certa similitude com a família biológica, tanto que a lei estabeleceu a necessidade de ocorrer uma diferença de 16 anos, né? E levando-se em consideração que uma mulher, dependendo da idade, não mais pode gerar filhos biológicos, deve-se evitar a adoção de crianças com pouca idade por pretendentes idosos. Esses não estão impedidos de adotar, mas devem buscar crianças com mais idade para evitar problemas futuros. Essa é a orientação que as peritas sociais e psicólogas recebem do nosso Tribunal de Justiça no Estado de São Paulo. Tá bom? Então, vocês sabem como é que pensa, ou como é que o Judiciário Paulista, né, influencia na decisão e nos pareceres psicológicos em relação à idade. Agora, só nesse meio, um parênteses, doutor, se eu estiver me estendendo, senhor, só um parêntese nesse meio ali, eu vou trazer que não é um caso de adoção, mas é um caso de paternidade, de maternidade por idosos, só a título de exemplo, o caso da Itália, de 2011,
onde um casal de idosos, não são bem idosos, né? Digamos, ela é bibliotecária, tem 57 anos. Ele é aposentado, tem 70 anos. Casados há 21 anos, nunca tiveram filhos biológicos. A mulher faz uma fecundação artificial, empresta os óvulos de outra, implanta no seu útero, tem o seu filho biológico, não é? Com os gametas do marido, não é? Nasce uma criança que chama Viola. O que o Estado italiano faz? Vai lá e toma a criança deles. Não é um caso de adoção. Só trouxe como exemplo. Mas vocês vejam como pensa também, não é? O judiciário, o Estado italiano. Agora, por quê? 5 juízes foram taxativos, dizendo que, porque fizeram isso, os pais são egoístas e narcisistas por ter tido a criança em idade avançada. Egoístas e narcisistas. Eles nunca pensaram sobre o fato de que a filha poderia ficar órfã muito jovem, ou seria forçada a cuidar de seus pais idosos, na idade em que os jovens mais precisam de apoio, diz o relatório dos juízes aqui. Quer dizer, como se ficar órfão também não pudesse acontecer, né, quando a criança tem 7, 8, 9, 10 anos e os pais têm 30, ou tem 40, ou tem 50. Né? Assim é como pensa a justiça italiana. Agora, a criança foi recolhida e deixada sob a guarda de uma família autorizada pela justiça. Os pais recorreram por diversas vezes, perderam o poder familiar e a criança foi adotada por um outro casal. Esse caso é de 2011, está ainda rodando e acho que vai rodar ainda por muito tempo. Os pais foram submetidos a testes psicológicos e psiquiátricos que concluíram que a mãe não estabeleceu vínculos emocionais com a filha, o marido também não teria demonstrado preocupação com o bem-estar da filha. Quer dizer, colocaram ali uma desculpa, né, qualquer, para dizer que realmente a idade era impeditiva deles serem pais biológicos. Não estamos nem falando de adoção, para vocês verem até onde vai a discussão, né, em torno da paternidade, da maternidade, mesmo que biológica, em idade avançada. Né? Uma outra questão aqui, eu trouxe agora de abril, onde a 6ª turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, lá em Brasília, negou provimento à apelação interposta diante da sentença da primeira vara da família, né, que julgou improcedente o pedido de habilitação à adoção formulado por uma senhora idosa de 60 anos. Caramba, eu estou quase lá. Eu me sinto tão na flor da idade, né? E aqui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal está chamando a mulher de idosa, né? Ela tem 60 anos, né? Então, diz que, de acordo com os autos, a apelante alegou que o fato de ser maior de 60 anos não é impedimento para a adoção, né? Afirmou que os laudos psicológicos eram favoráveis a ela, mas que o laudo psicossocial, né, foi desfavorável a ela, né? E, no final das contas, os desembargadores aqui, né, com diversas muletas jurídicas, né, não concederam a adoção, dizendo o seguinte, que o relatório concluiu pela ausência das condições psicoafetivas para acolhimento de uma criança, ou seja, pela fragilidade da postulante diante da morte da sua genitora. Quer dizer, morreu a mãe dela, portanto ela ficou muito frágil. Também pelo fato de ela não demonstrar firmeza e segurança no desejo de adoção, ou ainda pelo fato de ela ser inexperiente com crianças e não contar com o apoio da família no seu intento de adotar. Dessa forma, por entender que é dever do Estado adotar a solução melhor, que melhor resguarde os interesses da criança, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados, isso é claro. Por se tratar de pessoa em desenvolvimento, o colegiado manteve a sentença atacada e negou o provimento ao recurso. Isso aqui é de abril, agora, do final de março, começo de abril. Mas nós temos um monte de outras jurisprudências, e eu só trouxe uma que é de um caro amigo,
um magistrado que é juiz de Itabuna, no interior da Bahia, né, cujo adotante tem 74 anos, é um médico aqui da cidade de, se eu não me engano, ele morava em Itapevi, depois ele foi para Fortaleza e acabou se radicando em Itabuna, que adotou uma criança de tenra idade, de poucos meses de vida, 74 anos, né, em que pese todas as manifestações contrárias de serviço social, de psicologia, né, e do próprio Ministério Público. Então, é uma sentença de 2007, né, mas que concede a adoção. A criança nasceu no dia 9 de janeiro de 2002, e só foi julgado em 2007. A criança, quando foi para a guarda provisória, tinha menos de 1 ano de idade, não é? E o doutor Marcos Bandeira aqui, ele coloca algumas coisas muito interessantes, né? Quando diz o seguinte: impõe-se enfatizar que na seara da infância e juventude, o estudo social do caso é importantíssimo para a decisão do juiz, mesmo porque, como se disse, a resposta meramente jurídica é insuficiente na maioria dos casos, exigindo assim o concurso da transdisciplinariedade. Ocorre, todavia, e aqui ele ataca, que toda vez que houver no conteúdo desses pareceres uma discriminação arbitrária e que venha a ferir direitos fundamentais, o intérprete deve repudiá-lo, no sentido de se preservar os princípios constitucionais. Porque, como já se afirmou o juiz, a teor do que dispõe o artigo 436 do CPC, aplicável subsidiariamente à espécie, não fica limitado a laudos ou pareceres, podendo formar sua convicção com elementos constantes dos autos, como diz o 436 do CPC. Ou seja, se o juiz entender, né, que os laudos psicossociais não o convencem, ou se ele não estiver de acordo, ele simplesmente julga o contrário. Portanto, não adianta no Estado de São Paulo esse tipo de orientação aqui. Não é? Quer dizer, é uma orientação feita aos técnicos, não é? Mas que, na verdade, diante do que reza o Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, ou seja, com a sua própria convicção, né? Que se dane os laudos psicossociais. E foi assim que o doutor Marcos Bandeira julgou. Não é? Pensar de forma diferente seria atribuir a peritos, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais o poder de julgar, inerentes aos membros do Poder Judiciário no âmbito de um Estado democrático de direito. Um médico de 74 anos de idade, em plena atividade profissional, pretende adotar a criança e vai adotar a criança. Foi assim que ele julgou. Claro que tudo isso estava no bojo de uma outra questão, né? Diz aqui que, na época, só de aposentadoria ele ganhava R$15.000. Né? Estava se aposentando, mais uma vez, tinha uma filha, né, que também podia dar suporte, não é, a essa criança ali. Claro, será que ele iria viver mais 10, 15, 20 anos? Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Não é? Bom, a assistente social dizia o seguinte: olha, que o requerente manifesta interesse de adotar, mas acreditamos que uma adoção nesse momento não seria benéfica para o infante em pauta. As condições físicas e emocionais para acompanhar o desenvolvimento de uma criança, cheia de vida e de vitalidade, com muita energia, o postulante não tem. Bom, isso tudo para dizer que, inclusive, ele julgou com base, né, um outro argumento que ele usou foi o da dignidade humana, né, com base, inclusive, no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3º, e diz ainda o artigo 3º, que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre eles, é promover o bem de todos, sem preconceito de
de origem, de raça, de cor e de idade. Ponto. Essa foi a fundamentação legal que ele deu. Tá? Bom, aí segue, depois, quem quiser, eu vou deixar o meu e-mail para a gente poder mandar isso daqui, né? E ele entende que o pedido se funda em motivos absolutamente legítimos e apresenta reais vantagens ao adotando, considerando principalmente a inconveniência de se romper vínculos afetivos já estabelecidos entre adotante e adotado. Bom, tudo isso, minha gente, a gente deve pensar que tem um pano de fundo, tem um cenário. Todas essas coisas que eu trouxe, todos esses casos concretos aqui que eu trouxe, não é? E tem outros, a gente só escolheu alguns. Tudo isso para dizer que tudo é feito e deve ser feito a todos nós que somos instrumentos da justiça, tudo deve ser feito pensando absolutamente no superior interesse da criança naquele momento. Como eu falei, ninguém tem bola de cristal para saber o que é que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Quem me garante que uma criança recém-nascida, branca, sadia, como acontece casos, né, e mais casos, não vai dar um problema, não vai ter uma doença grave, por exemplo, daqui 4, 5, 6, 10, 15 anos. Quem me garante que esse adotante que está adotando aqui hoje não vai ficar incapacitado de criar essa criança daqui a algum tempo? Quem me garante que essa criança não vai ficar órfã? O que a gente tem que pensar é o momento daquela criança. O que é melhor para esta criança hoje, aqui e agora. E isso pauta desde a destituição do poder familiar até a adoção. Porque se eu consigo enxergar naquele momento que a família não pode continuar com aquela criança tem o direito de ser educada, de ser criada em uma família, e aquela família não pode absolutamente, não tem condições, qualquer que seja ela, não tem condições de criar aquela criança, eu, Estado, juiz, tenho a obrigação de dar uma outra família para fazer com que essa criança tenha respeitado o seu direito à convivência familiar, não é verdade? Da mesma forma acontece na adoção. Se eu tenho um casal, se eu tenho uma pessoa, se eu tenho alguém, seja ele idoso, ou seja ele homossexual, a gente não vai entrar nisso, ou seja ele um par homoafetivo, o que é melhor para aquela criança naquele momento? Eu tenho um casal que tem 30 anos de idade cada um deles, 40 anos de idade cada um deles. Tenho um casal cujo marido tem 70 anos, a esposa tem 60. E tem um par homoafetivo, seja ele de homem ou seja ele de mulher. Não vamos entrar nessa seara, é só como exemplo. O que é que eu vou escolher entre essas três situações? O que é melhor para aquela criança? De repente, o casal que tem 30 anos não é a melhor opção para aquela criança. De repente, é o par homoafetivo. De repente, é o casal mais velho. Então, veja, nada disso é impeditivo da adoção, a partir do princípio de que a lei não veda. E eu tenho ali 5.163 crianças e adolescentes em fila de espera. Antes houvesse 5.163 casais de 60 anos para adotar essas crianças. Nós não temos quem adote essas crianças. Portanto, a meu ver aqui, sabe, é uma falácia a gente dizer que esses casais mais velhos, mais idosos, mais vividos, mais experientes, não têm o direito de adotar. Partindo do lado do adulto. Mas o direito a ter uma família é sempre o da criança. E a melhor família para aquela criança. Não importa qual seja ela. Né? Eu sei que eu me delonguei, muito mais a gente tem para dizer ainda, né, sobre a adoção. Tratamos aqui só de alguns aspectos, quis trazer alguma coisa bem prática.